Eu tô muito ansioso para bater esse papo com a Larissa, vai ser um papo bem legal. Larissa, obrigado de novo, viu, ter aceito o nosso convite. Bom, É um prazer. obrigado. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, né? A gente segue juntos e juntas por aqui. Quarta virada cultural da ONGprematuridade.com. Desde as 5 da tarde de ontem, né? Muitas palestras, rodas de conversa incríveis, necessárias, temas extremamente relevantes aí para o universo dos prematuros e também visando prevenção, né? Então, são palestras e rodas de conversa não necessariamente só para quem está no universo da prematuridade já, mas também para as pessoas que têm esse desejo em ter filho, para as gestantes, para os papais gestantes também. Então, são informações extremamente relevantes, visando, inclusive, a prevenção da prematuridade, né? E, gente, assim, ó, tá tudo sendo feito com muito amor, muita dedicação, uma equipe incrível, extremamente dedicada para fazer com que cheguem para vocês informações de qualidade. Como vocês têm acompanhado, são palestras com especialistas, assim, extremamente faixas pretas, né, nos assuntos que dominam. Enfim, vamos, que agora o papo vai ser muito, muito legal também. De cara, eu vou pedir para vocês darem like aí no vídeo, né, para que ele chegue para mais pessoas, para o YouTube distribuir mais o nosso vídeo, para que a informação chegue. E, logicamente, enviem perguntas nos comentários, comentem o que vocês estão achando, que a gente repassa aqui para a Larissa também. Vou fazer uma pergunta para vocês, Larissa, você me responde. Meu microfone está com ruído? Está tranquilo para vocês? Não, eu estou te ouvindo muito bem. Eu até ia fazer a mesma pergunta aí, se tá bom, tá bom. Não, o seu Eu tá botei ótimo. o fone para evitar o eco, né? Eu acho Uhum. que eu estou ouvindo muito bem. Ah, não, tá ótimo. Eu tô perguntando por quê? Porque eu não sei como tá na sua casa, mas aqui tá um calor absurdo. Eu liguei o ventilador, então eu tô com medo de estar o ruído do ventilador aqui no Ah, microfone. não tá dando para ouvir, não, mas o calor está muito intenso mesmo. Bebam Tá água, demais. pessoal. Você ficou sem luz também ou não, Larissa? Felizmente não, né? Porque a gente, enfim, mora numa região que tem muitos hospitais, já faltou luz aqui em algumas ocasiões, mas é mais difícil. Já tive que subir meus 17 andares aqui por escada, né? Mas dessa vez não, mas eu entendo que deva ter sido uma situação aí bem angustiante para muitas famílias, né? Difícil. Sim, contextualizando quem nos assiste não é de São Paulo, a cidade de São Paulo passou por um apagão aí de 5, 7 dias em várias regiões da capital. Enfim, já foi restabelecido, está tudo certo. Bom, deixa eu me apresentar para todo mundo então, né? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Giffer, eu sou jornalista, escritor, palestrante, sou editor de conteúdos digitais do Senac São Paulo e podcaster no paternidade.doc. Eu sou papai babão, extremamente coruja da minha pequena Laís de 9 anos. A Laís ela nasceu prematura de 29 semanas, passou 80 dias internada. Devido à prematuridade extrema da minha pequena, ela hoje tem paralisia cerebral, tem deficiência intelectual, enfim, são sequelas decorrentes da prematuridade e posso dizer que é o grande amor da minha vida, a minha grande companheirinha. Eu sou voluntário da ONG desde 2016 e um ano antes, né, em 2015, eu lancei meu primeiro livro, O Diamante no Acrílico, Entre a Vida e o Melhor Dela, contando inclusive a história da Laís mesmo, né? E do meu livro, o prefácio é da Denise Sugitani, que estava aqui com a gente, nossa querida diretora executiva. Bom, fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, cis, de 38 anos, tenho cabelos pretos escuros, com as laterais ali já levemente grisalhas, barba e bigode ali no formato mais de cavanhaque, e estou com camiseta roxa em alusão à causa da prematuridade aqui, pequenas ações, grande impacto, que é o tema do Novembro Roxo de 2023. Hoje o nosso tema é quadrinhos com propósito, cultura e educação fortalecendo causas. A Denise comentou há pouco e eu reforço aqui, para quem não está sabendo da novidade, essa semana saiu o gibi da Turma da Mônica com uma historinha sobre prematuridade, a coisa mais linda do mundo. E a nossa convidada vai falar bastante sobre esse lançamento também. Fechado? Bom, então vamos apresentar a nossa convidada oficialmente, claro. Ela é Head de Relações Institucionais e gestora do Comitê de Diversidade e Inclusão na Maurício de Souza Produções, co-criadora e gerente do projeto Donas da Rua, que tem o apoio da ONU Mulheres, conselheira do Instituto Maurício de Souza. A Larissa é jornalista pela USP e na Maurício de Souza Produções é responsável pelo relacionamento com representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário, órgãos de defesa do consumidor, ONGs e por aí vai, e é especializada também em saúde e comportamento. Ela foi editora e diretora de redação da revista Pais e Filhos, editora da Reuters Health e soma ainda passagem
por diversas editorias da Folha de São Paulo. Ufa! Bem-vinda, Larissa. Em nome da ONG e de toda a comunidade dos bebês prematuros, eu agradeço muito por você ter aceito o nosso convite e faça a sua descrição também, por gentileza, para nós. Claro, claro, vamos lá. Bom, eu sou uma mulher branca de 50 anos, eu tenho cabelo mais arruivado, um pouco ondulado, estou com óculos verde, fones vermelhos e uma blusa verde musgo com um colar, que aqui na tela não está aparecendo, só está aparecendo um fiozinho preto, e, enfim, como boa descendente de italiano aí, gesticulo bastante com as mãos, talvez vocês vão ver que estou com um esmalte mais vinho, assim, e um anel dourado. E é um prazer estar aqui, a gente tem contato com a Denise, da ONG Prematuridade, já há vários anos, né, fazendo campanhas conjuntas pelo Instituto Maurício de Souza, e finalmente aí agora lançando esse gibi, em que a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais na questão da prematuridade. E os quadrinhos são a melhor linguagem para a gente impactar um público mais amplo, né? Como o Fernando estava dizendo, ou na live anterior, ou na conversa anterior, né? A gente não sabe se vai ter um prematuro na família em algum momento, né? Então, enfim, são os nossos índices aí, como vocês já devem ter conversado, que a ONG faz um trabalho muito bom em divulgar, são altos aqui no Brasil por uma série de razões, então é importante estar informado até para buscar o melhor atendimento, o melhor acompanhamento, né? Tanto durante a gravidez, para eventualmente aí se tentar evitar, né, a prematuridade, se for possível, quanto também para receber da melhor maneira essa criança, né, que já vimos aí que o Fernando é um grande exemplo aí dessa questão, né, de recepcionar e investir nessa criança aí para que ela atinja todo o seu potencial e seja uma pessoa feliz aqui, como todos nós, né, temos o direito de ser, né, então é isso. Maravilha. Ô, Larissa, e assim, ó, eu não vou fingir costume, tá? Eu estou emocionadaço de bater esse papo com você, né? Porque eu sou muito fã do trabalho de vocês, do trabalho que vocês desenvolvem. E eu sou um jornalista extremamente sensível às questões humanas, né? Então, além da questão profissional jornalística, eu acho que temos o nosso lado humano. E a Denise me indicou justamente por saber do amor que eu tenho pela Turma da Mônica. Embora eu saiba que vocês devam escutar isso todo santo dia, eu quero fazer questão de deixar registrado que eu me sinto alfabetizado pelo seu Maurício, e a escolha da minha profissão também passa muito, muito pela mão de vocês, assim, né? E até, enfim, trazendo um pouco desse meu depoimento, dentro do trabalho corrido de vocês, porque, claro, é um trabalho como qualquer outro, né? Temos o expediente como qualquer outro. Vocês conseguem encontrar tempo para pensar no impacto educacional do que vocês fazem para a vida de tanta gente, há tantas gerações, no aspecto do molde mesmo de personalidade, de alfabetização? Sim, sim. Bom, na verdade é um pouco essa experiência mesmo que você está relatando, né, Fernando? Quando acompanho muito o Maurício, até por causa da minha função, né? E é sempre uma alegria a gente ver como os fãs reconhecem, os fãs param, os fãs querem autógrafo, querem conversar com ele, dizer o impacto, né, que a turma teve na vida deles. Isso é sempre super emocionante. E, enfim, a gente às vezes tem que fazer um papel de antipático, né, interromper a conversa, senão o Maurício perde o voo, perde os seus horários, porque ele adora escutar os fãs, né? Eu acho que isso é uma questão de um grande contador de histórias que ele é o interesse pelo ser humano, como você está dizendo, né? Como jornalista, eu também sou jornalista. Na nossa profissão, que nesse ponto tem uma interface muito grande, né, com a questão artística, é o interesse pelas pessoas, pelas histórias das pessoas, ouvir, né? Ouvir mais do que falar, né? Então, eu acho que sim, né? A gente está com até uma campanha agora que chama Quem Aprendeu a Ler com a Turma da Mônica Levanta a Mão, que é uma questão que o Maurício sempre faz, né? Nos eventos que ele comparece, é isso aí, eu também. Aqui ele comparece, e, enfim, é quase unânime, né? As pessoas todas levantam realmente a mão. E a gente tem algumas pesquisas também que a gente já fez com o antigo Ibope, né? Hoje PESP, com o Datafolha também, que demonstram, né, quantitativamente que mais de 93%, 94% da população reconhece a Turma da Mônica, conhece a Turma da Mônica, né? É uma boa porcentagem vê na Turma da Mônica e os seus gibis como um estímulo à leitura, né? É um primeiro passo ali, a leitura do gibi,
muita gente tem essa experiência, eu mesma tive comigo e com as minhas filhas também. Aquele momento que você percebe que a criança decifrou as letrinhas, né, geralmente acaba sendo no gibi, né, que facilita também, porque você tem a linguagem visual, que dá aquele apoio, você já entende o contexto, né, o que está acontecendo ali, e aí vai se reconhecendo as letras e entendendo o que os personagens estão falando. É uma linguagem simples, mas nunca simplória, né? A gente está num país onde ainda é muito valorizado as pessoas falarem difícil, né? Isso não significa necessariamente que o conteúdo seja bom, só porque ele é rebuscado, né? E o Maurício, para mim, é uma grande prova disso, que é possível você passar uma mensagem, fazer que todo mundo compreenda sem perder no conteúdo, né? O conteúdo da revistinha, por exemplo, que a gente fez em conjunto com a ONG, Prematuridade, que o Instituto se debruçou sobre ela, nossos roteiristas, é sempre um trabalho que a gente pode falar um pouquinho mais, construído a 4 mãos, mas com certeza não se perde nada no conteúdo que muito rico, muito denso, que nos foi trazido pela ONG, mas que consegue impactar toda a população brasileira em diferentes níveis aí de escolaridade. Então, é uma alegria, na verdade, né? Eu fico super feliz de trabalhar com a Turma da Mônica, porque, como jornalista, sempre quis ter um impacto, né, com o meu trabalho também na transformação social, e a Turma da Mônica é uma maneira certeira de que você vai falar com muita gente e vai realmente causar um impacto social verdadeiro, né? E então é muito gostoso, faz parte do nosso dia a dia, né? Essa realidade aí que você está falando, e é um grande prazer. Claro que trabalho sempre é trabalho, né? A gente tem que estar atento, tem responsabilidades, tem preocupações, né? Todos nós, né? Mas é um trabalho muito gostoso de fazer mesmo. Hoje eu estou em casa, você pode ver aqui que eu sou pouco apaixonada pela pública, né? Mas a gente estando lá no estúdio, a Denise já esteve lá também, é muito gostoso a gente ver aquele universo lúdico, né? O dia todo. Você está andando na empresa, encontra com a Mônica Cebolinha, os personagens, né? Encontra com o Maurício. É um pouco difícil, né? A emoção que a gente tem no começo, a gente fica... É muito estranho, né? Tipo, nossa, meu Deus, como é que eu vou dirigir, né? Ao Maurício, né? Parte da minha infância. Mas depois a gente vai acostumando, mas nunca perde essa emoção, né? É muito gostoso, é bem legal. E é muito legal, né? Fazer o que ama já é bom. Agora, quando você tem significância, né? Quando você realmente tem essa sensação de que a empresa tem muito de acordo com os seus valores e que o seu trabalho de fato chega até as pessoas e tem um impacto educacional num país desse tamanho, e no caso de vocês não é questão país, é uma questão global, imagino que deva ser algo realmente transformador. E eu queria entender um pouco, Larissa, falando agora de você, assim, o social, ele sempre fez parte da tua vida de alguma forma, ou foi uma descoberta, assim, a vida te levou para esse caminho? Olha, na verdade, acho que um pouco dos dois, né? Porque quando eu escolhi o jornalismo, eu queria ter um impacto social, sim. Tanto que eu comecei minha formação universitária em Campinas. Eu sou paulistana, mas eu morei em Campinas desde muito nova, porque meu pai era orientador sexual. Orientador social do SESC, foi transferido para Campinas, então passei lá minha infância e adolescência. E na época, quando eu prestei jornalismo, eu comecei na PUC de Campinas e eu fazia ciências sociais ao mesmo tempo na Unicamp. E eu queria trabalhar com jornalismo político, porque eu achava que era o jornalismo que podia ter um impacto social maior, né? A gente estava vivendo naquela época, eu prestei o vestibular em 91 para entrar em 92, era bem o início do processo de redemocratização. Eu votei, né, tirei meu título com 16 anos, fui votar na eleição de 89, né, acompanhava muito essas discussões todas que estavam acontecendo na época, então era uma época de muita efervescência em relação a essa temática, mas que não que a política hoje não tenha e continua tendo um peso muito grande, mas era um momento muito sui generis ali da nossa história, né? Da gente estar vivendo aquela transformação. Então, foi um pouco isso da questão de querer, né, ter uma atuação, uma transformação. Mas quando eu comecei a atuar realmente no jornal, e eu comecei primeiro num caderno especial que a Folha mantinha no interior, a Folha nessa época tinha vários cadernos regionais, foi uma iniciativa bem interessante, eles chamava Folha Sudeste, que cobria ali a região de Campinas, mas não só, né, o entorno todo,
E aquela política do dia a dia, mais comezinha, municipal, tal, no fim não foi algo que me atraiu tanto. Eu fazia algumas notas políticas, que eu cuidava da coluna social da época, né? Quem era colunista social da Folha era a Joyce, tinha toda aquela linguagem que, no fim, todo mundo buscava se inspirar nela e reproduzir, mas eu já começava a fazer algumas notas de contexto político, no que viria a ser depois o que a Mônica Bergamo hoje faz lá na Folha. As colunas sociais transformaram mais em colunas também, né, de política e de questões sociais também, né? E eu acabei indo mais para uma área, eu recém-saída da adolescência, né? Eu entrei na Folha, eu tinha uns 20 anos, eu comecei a me interessar mais em cobrir os assuntos relacionados com os adolescentes. E eu acabei indo trabalhar no Folhetim, né? Naquela época era no Eli Russo, a editora, e o jornalismo passa muito pela questão social, né? Eu lembro de algumas matérias que eu fiz, por exemplo, logo da entrada do crack aqui no Brasil, né? Porque era uma época que a epidemia da AIDS estava muito séria no Brasil, porque a gente ainda não tinha os remédios universalizados, né? Enfim, ser contaminado pelo HIV era um risco de vida muito real naquele momento, né? E aí algumas populações trocaram as drogas injetáveis pelo crack. Então, enfim, fiz essa matéria, a gente cobria, né, muitas questões sociais em relação aos adolescentes, já debatia questões também de empoderamento das pessoas negras, né? A gente fazia muitas matérias nesse sentido, nessa época. Mas ainda não era uma época que tinha acordado assim tanto para as questões sociais quanto veio acontecer depois, né? E na Maurício sempre me chamava atenção como leitora, já adulta, esse impacto social que eles tinham, né? Através dessas publicações especiais, mas não só. Os personagens também, né? Muitos personagens com deficiência, traziam discussões que ainda não tinham se disseminado tanto assim na sociedade, né? E eu chamava bastante atenção para isso naquele momento que eu estava entrando na empresa. E aí, enfim, percebendo ali um determinado momento, a gente se aproximou da ONU Mulheres, né? E a Mônica passou a participar de alguns eventos. Na época, a gente estava procurando falar da questão das meninas, da questão da equidade de gênero, né? E equidade de direitos também, né? Porque a gente sabe que, enfim, tem vários direitos aí que, dependendo da sua realidade econômica e social, você acaba também não acessando, né? E surgiu essa ideia de usar essa força da Mônica, que naturalmente já fazia parte, né, do histórico da personagem, era algo natural, que desde os anos 60 já tinha vindo, e a gente foi conversar com algumas agências da ONU para saber quem estava trabalhando esse tema. E aí a Mônica é embaixadora do Unicef desde 2007, né, tratando das questões do direito da infância e tudo mais, e nos indicou a ONU Mulheres. E aí foi que nos aproximamos e, a partir daí, a gente acabou, né, a Mônica viu essa oportunidade, né, de ter uma personagem tão forte, impactar as meninas, né, e os meninos nessa questão da importância aí da equidade de gênero, né, de empoderar as nossas meninas. E aí foi que a gente começou também a trabalhar de uma outra maneira, não diria que não começou aí, como eu estou relatando, aí desde os anos 60, né? E durante toda a sua trajetória já era algo que eu identificava ali na obra do Maurício, né? Mas vimos mais uma oportunidade para ter um projeto mais direcionado, que é ainda, né? Porque é um projeto que surgiu, só vai acabar quando for alcançada a equidade de gênero. Infelizmente, a gente sabe que essas contas ainda, enfim, são mais de 100 anos aí para isso, né? Cada vez o número vai variando, e às vezes vai variando, infelizmente, por um período mais longo do que mais curto, né? E é um projeto que está aí desde 2016 também, e que teve um foco na diversidade também desde o começo, trazer personagens negros, trazer as meninas que também tinham alguma deficiência, faziam parte da turminha. E, enfim, a partir até de uma demanda das mulheres negras por personagens negras protagonistas, teve a criação da Milena, nossa personagem negra, e toda a sua família, né? Uma menina que já vem super empoderada, num contexto contemporâneo, né? E, enfim,
Então, enfim, essa questão do social foi algo que foi ganhando camadas, eu diria, né? E com o passar do tempo, mas sempre tive esse horizonte de querer ter um impacto real na vida das pessoas, sabe? Tipo, vamos fazer uma matéria para denunciar alguma situação que precisa ser alterada, ou vamos levar informações para que essas pessoas também se empoderem e possam buscar seus direitos, né? E o conteúdo da Turma da Mônica é isso, é um conteúdo que mais do que a imprensa, né? Eu comecei no jornalismo impresso, claramente, óbvio que eu trabalho com internet já há muitos anos, desde pelo menos 2000, mas é diferente com os quadrinhos e um conteúdo lúdico, né? É uma outra maneira de impactar que eu tenho achado bem estimulante e muito interessante. E foi bem legal que você já contextualizou também a questão do Donas da Rua, que eu ia perguntar para você daqui a pouco. Que bom. Não, com certeza eu ia querer abordar essa pauta, porque, como você falou, uma pauta extremamente necessária. Só que seu som ficou um pouquinho longe, Fernando. Não sei se você se afastou do microfone. Opa, tá melhor agora? Agora tá. Tá bom, desculpa. Imagina. Eu ia falar mais para frente, eu ia comentar mesmo sobre o Donas da Rua, que você é co-criadora junto com a Mônica, justamente por isso que você disse, né? Infelizmente, uma pauta que não tem fim, né? É um projeto que ele só tem começo, mas meio e fim provavelmente não. Mas o importante é que esse passo tenha sido dado, não que as questões sociais já não estejam no DNA do grupo já há algum tempo. E eu queria até que você falasse, falando do grupo agora, falando especificamente do Instituto, Larissa, para quem, enfim, está acompanhando a live, de repente não conhece um pouco do trabalho, fala para a gente sobre a missão e a atuação dele, assim, para quem não conhece o Instituto Maurício de Souza. Legal. O Maurício foi percebendo ao longo aí da sua trajetória que os personagens eram muito requisitados para falar de questões de interesse público, né? Então, seja por parcerias com o próprio governo, o terceiro setor, empresas privadas, e até a própria adoção voluntária, né, espontânea dos professores em relação aos nossos materiais, aos nossos personagens, quando querem traduzir alguma temática mais complexa para os alunos, né? Então, por ser uma turma que todos os brasileiros, ou enfim, a grande maioria deles, né, como as pesquisas mesmo comprovaram, conhecem, né? Fica mais fácil, né? Você já chega com algo que o professor conhece, a criança já conhece, e isso tem uma adesão maior, uma retenção maior, né? Tudo isso. Então, e o nosso material também muito usado para a própria questão da alfabetização, da escolaridade formal, né? Hoje a gente está em cerca de 10 milhões de livros didáticos que solicitam, né, as nossas tirinhas para que elas façam parte. Muitas vezes é comum, né, as pessoas depararem aí no vestibular, no Enem, num livro até acadêmico, né? Eu sou estudante de letras, acabei de concluir meu bacharelado lá na USP, em inglês e português, e no livro de linguística do Fiorin, que é um livro bem básico para quem estuda essa área, né? Então, lá as tirinhas da Turma da Mônica, do Chico Bento, para discutir o preconceito linguístico. Então, já havia essa proximidade, digamos, orgânica, natural, né? Com esse universo da educação. Maurício faz questão sempre de ressaltar que nós não somos educadores, nem queremos, obviamente, nem temos como querer tomar o lugar se colocar no lugar de professor, que não é. A gente é adotado pelos professores como meio facilitador. O Maurício é um educador informal, né? Porque, no fim, o conteúdo dele acabou interessando as crianças, as famílias, as escolas, os professores. Então, acabou havendo essa proximidade natural, né, com essa questão da educação, da alfabetização, e também pela preocupação dele em retratar, né, a realidade como ela é. A realidade é diversa, a realidade traz essas questões, naturalmente houve essa aproximação. E a partir de um determinado momento, ele sentiu a necessidade de trabalhar com isso de uma maneira mais organizada. Então, foi fundado o Instituto Maurício de Souza, que é uma OCIP, né, com uma identidade jurídica separada da empresa, mas que contrata o estúdio para poder desenvolver as histórias da Turma da Mônica, né? Só o estúdio Maurício de Souza pode desenvolver os roteiros, os desenhos da Turma da Mônica. Então, existe essa proximidade natural, como não poderia deixar de ser, e o foco do Instituto é muito contribuir para tornar a nossa sociedade mais igualitária, né? Então, muitas das publicações do Instituto têm, sim, o foco nessas questões de diversidade e inclusão,
por exemplo, alguns dos gibis do Instituto mais procurados, né, pelas variadas instituições, é Um Amiguinho Diferente, que traz a história do André, que é o nosso personagem de 4 anos, que está no espectro do autismo, né, uma publicação que surgiu numa parceria com a Universidade de Harvard, tinha no começo uma vocação mais, uma intenção mais didática mesmo, né, tanto que os vídeos eles são mais... podemos até falar aqui um pouco mais estereotipados, que é para chamar atenção para alguns sinais que hoje as pessoas já conhecem mais, né? É claro que nem todo autista não olha nos olhos ou tem alguma rigidez com organização. Assim, são características que acabam aparecendo mais comumente, mas que não aparecem necessariamente o tempo todo, não aparecem necessariamente em todos os autistas. A gente, claro, reconhece que o espectro é muito mais amplo, variado, complexo, né, do que esses sinais, evidentemente. Mas a intenção naquele momento era que os pais prestassem atenção, pudessem buscar um acompanhamento. A gente sabe que muitas vezes, né, nem os pediatras estão informados ou preparados suficientemente, né? Tem aquela questão, cada criança tem seu tempo, mas precisa ser investigado, né? Se está havendo algum atraso, a gente sempre percebe isso, né? Que quando tem uma intuição da mãe, do pai, vale a pena ser investigado, né? E verificar para que aquela criança possa se desenvolver no seu melhor potencial, né? Então, o André é muito querido, esse personagem, ele tem um reconhecimento grande aí da comunidade autista. Muitos pais relatam para a gente, isso também é algo que acaba nos deixando assim super emocionados até, né? Quando, por exemplo, a criança está lendo um gibi do Instituto, né, com o André, e se reconhece algumas características do personagem, né, que está ali brincando com a turminha, né? Ele faz parte da turminha, principalmente com os meninos da mesma faixa etária dele, no caso é o Dudu, o primo da Magali, o Binho, que é irmão da Milena, e às vezes até a própria criança provoca essa conversa com os pais, né, falando, mãe, pai, puxa, eu sou muito parecido com o André, eu também faço isso, e ele é autista, será que eu sou? E às vezes é uma família que estava até sem saber como falar com a criança, às vezes a família conhece o diagnóstico e a própria criança não conhece o diagnóstico. Eu entendo, eu também tenho um filho que está no espectro do autismo, o diagnóstico veio só já na adolescência, que é um momento delicado para as famílias, né? Que isso precisa ser sempre com muito, muito cuidado. Muitas pessoas têm medo, né? De rotular a pessoa, que ela sofra preconceito, enfim, são discussões amplas aí na comunidade, né? E, enfim, mas é muito bacana, né? Que essa conversa possa acontecer de uma maneira gostosa, lúdica, né? Sobre um personagem que é muito querido. E isso é muito gostoso mesmo. Um outro gibi, só para complementar, finalizando essa resposta, né, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, né, por meio dessa parceria com a Unicef, a Mônica embaixadora do Unicef desde 2007, já chegou a mais de 30 milhões de famílias, várias reimpressões, né, já sofreu algumas atualizações, que o próprio ECA foi atualizado, né, a gente alterou a capa já algumas vezes também para representar melhor a diversidade do país, né? Também, desde a primeira edição, já sofreu algumas atualizações esse gibi e continua circulando, e muitas vezes é o primeiro contato que a criança, a própria família tem de quais são, né? Para se informar de quais são os direitos da criança, afinal, né? E é muito importante que as pessoas conheçam seus direitos também para poder fazê-los valer. Como a Denise estava falando agora há pouco, a lei foi alterada, mas a gente sabe que uma lei no Brasil, se a gente não informar as pessoas, os gestores, ela acaba não se efetivando. Então, é muito importante essa informação. O cidadão estar informado e as várias instituições que fazem parte aí da nossa sociedade, né, sejam empresas, governos municipais, estaduais, né, federal, para que isso se aplique, né? Essa é a questão. E você falou do André, da personagem autista, né? Ao longo dos anos, a turminha ela foi ganhando personagens fixos com alguma deficiência, né, Larissa? Então, além do André, a gente tem a Tati, com síndrome de Down, a gente tem o Luca, que tem deficiência física, a Dorinha, com deficiência visual, a gente tem o Humberto, com deficiência auditiva, tem o Amir, com locomoção, tem o Edu, que tem distrofia de Duchenne. Inclusive, o Humberto, olha que loucura, né? O Humberto, eu não sabia que ele era... que ele tinha deficiência. O Humberto eu acompanho desde a minha infância, porque o Humberto, você pode me corrigir, mas acredito que seja a personagem com deficiência mais antiga do Maurício, e eu não sabia que ele tinha deficiência auditiva.
Na Mas enfim, verdade, aí, Fernando, vou até esclarecer um ponto que é muita dúvida de muitas pessoas, não só sua, tá? E tá. até era minha, quando eu também comecei a trabalhar com essa questão, e a gente foi questionar mesmo em relação ao Humberto, né? O Humberto, na verdade, ele é ouvinte. Você pode reparar quando a turminha fala com ele, ele compreende. Claro, ele poderia ser um surdo oralizado, né? Que fizesse leitura Uhum, labial, por exemplo, mas não é o caso, ele é ouvinte. E ninguém sabe a razão dele se expressar da maneira como ele se expressa, né? Né? Ele até num uhum, dos filmes, se não me engano, eu acho que é o Turma da Mônica Lições, o filme com atores, né? Que foi o filme brasileiro mais assistido do ano passado, né? Ele aparece na sala de espera da Fono junto com o Cebolinha, né? Aí o Humberto representado e o Cebolinha por atores, né? Aí não em animação. Então, não se tem uma origem, né, da explicação o porquê dessa comunicação com o Humberto, mas sim, a gente pode dizer que é um momento ali de acolhimento da diferença. com Né? certeza. Ele não se expressa dessa maneira oralizada, porém, ele se comunica com a turminha, ele brinca, ele está ali inserido no contexto perfeitamente. Agora, é até interessante essa questão do Humberto, se me permite, eu posso falar Claro. também de uma das personagens mais recentes agora, que é a Sueli. E a Sueli, ela é uma menina surda, mas no caso ela se comunica em Libras. Na família dela, os pais são ouvintes, como acontece em mais de 90% das famílias, né? Na verdade, as crianças surdas nascem, na maior parte dos casos, em famílias ouvintes. Ela tem, se não me engano, dois irmãos, um irmão, agora estou um pouco na dúvida, mas que também é ouvinte, e que acaba, né, a família aprendeu Libras e o irmão acaba servindo de intérprete em alguns momentos, né, enquanto com pessoas que não dominam a Libras. E aí surgiu essa questão com o Beto, porque o Instituto foi procurado pela organização das Surdo-Olimpíadas. As Surdo-Olimpíadas, isso a gente aprendeu também em contato com eles, é o evento esportivo mais antigo e mais importante que as próprias Olimpíadas. Né? E era a primeira vez que estava acontecendo aqui na América Latina e no Brasil. E então o pessoal procurou a gente, falando: puxa, a gente sabe que vocês têm essa associação muito forte com diversidade e inclusão, gostaríamos que vocês contribuíssem para divulgar o evento, como que a gente pode fazer? E aí a gente teve uma reunião interna para discutir essa questão. Puxa, como que a gente vai estar? É muito importante estar, para até poder explicar, né, essas questões aí do papel do esporte para a comunidade surda, as diferenças que tem, né, na Surdo-Olimpíada e em relação à Olimpíada, por que os surdos não participam, né, da Paralimpíada, são muitas informações que eu mesma também não conhecia em detalhe, né, a gente aprende com esse processo e isso é muito rico. E fomos conversar com o Maurício, enfim, Maurício, olha, a gente está com uma questão. A gente quer participar, acho importante, estamos aqui até para recomendar, né, a nossa participação nessa divulgação, porém a gente não tem um personagem surdo, e tem muitas, e o Humberto acaba levantando essas questões em relação à surdez, e a comunidade surda não se reconhece no Humberto, até porque ele é ouvinte, mas isso não está tão claro para as pessoas. Como que a gente vai fazer? Porque assim, a Turma da Mônica já apareceu muitas vezes se comunicando em Libras, até com o Humberto se comunica também em Libras hoje, nas histórias em quadrinhos, né? Mas se a gente colocar Humberto, vai ter essa questão. Se a gente não colocar, vai suscitar a dúvida. O que a gente faz, Maurício? Tem que falar com o criador, né? Para saber o que a gente faz. E foi muito interessante que o Maurício, assim, prontamente falou: não, é muito simples, a gente vai resolver. Eu vou criar a personagem surda, que eu estava querendo já criar há muitos anos. E agora surgiu essa provocação, essa oportunidade, então vai ser agora. Mas, seu Maurício, tenho certeza, porque a gente está em fevereiro, é em maio a Surda Olimpíada. A gente sabe que o processo de criação de um personagem é muito complexo. Ele falou: não, mas pelo menos o desenho da Sueli a gente vai ter. E depois a gente vai se aprofundar, né, para criar o universo dela, vai fazer uma imersão aí na questão da comunidade surda, como vocês estão também me trazendo, e, enfim, a gente vai desenvolvendo com o tempo, mas não vamos esperar, não. E aí, então, saiu a Sueli, que é muito reconhecida na comunidade surda, a gente tem uma fã, que inclusive a Sueli, o sinal dela é assim, e porque ela tem uma mecha rosa no cabelo, né? E aí até uma das fãs mandou um vídeo, uma foto de uma criança, né? Uma menina que tingiu o cabelo, né? Fez a mechinha rosa por ter se sentido representada, né? Pela Sueli. E claro que a comunidade está cobrando novas histórias, mas até
contando um pouquinho sobre isso. A gente está nesse processo, o estúdio está nesse processo de estudar até como representar Libras em quadrinhos, que é um desafio, porque a Libras é uma língua com muito movimento, em que as expressões faciais fazem muita diferença, e o quadrinho é uma linguagem 2D, né? Mas a gente está com esse desafio porque a gente quer que essa comunicação se resolva na própria página da história em quadrinhos, que não tem aqui necessariamente o QR Code para remeter para um vídeo, né? Claro que a Sueli também vai entrar posteriormente aí em animações, né? Isso vai ser um pouco mais fácil, porque na animação você tem um movimento, mas a gente quer, o quadrinho impacta ainda 1 milhão, se você considerar o número de exemplares vendidos por mês, são 12 milhões por ano. Mas essa gibi circula entre 4,5, né? O que é um número estranho, não existe meia pessoa, né? Mas ali entre 4 e 5 pessoas. Cada gibi circula muito, né? Circula em sala de espera, de consultório, circula por toda a família. Às vezes, se a pessoa não tem mais onde guardar a sua coleção de gibi, sempre é um momento triste de separar dela, mas esse gibi vai circular para mais pessoas. A gente brinca que um gibi é algo super reciclável que nunca vai parar no lixo, porque ele está sempre circulando e fazendo a informação chegar para alguém que precisa ter informação, mas também precisa se divertir, né? Precisa ter um momento ali de alegria, né? Com as histórias em quadrinhos. Sim, e você falou da criação da Sueli, que imagino eu que tenha sido uma das personagens criadas em tempo recorde pela necessidade. E eu ia fazer uma pergunta exatamente nesse sentido da criação dessas personagens. Eu citei alguns nomes, você também falou da Sueli, tinha falado do André, e eu também, como pai de uma criança com deficiência, você, como mãe de um filho que também está no espectro autista, entende como a representatividade de fato importa muito. Então, eu imagino que sejam inúmeros os pedidos e propostas para vocês incluírem novas personagens representando outras deficiências. Larissa, conta para a gente como funciona o processo de criação de uma personagem para integrar o elenco da turminha. Assim, o elenco fixo, digamos assim, né, que são personagens que vão sempre aparecer em algum momento das historinhas, enfim, da ideia, do brainstorm, até o martelo ser batido e ganhar as bancas. Assim, como funciona esse processo? Legal. Bom, eu não trabalho no estúdio, né? Não sou uma roteirista nem desenhista, então eu participo, na verdade, fazendo essa interface, né? E, enfim, contribuindo muitas vezes com esse processo. Eu falo mais desse processo de tomada de decisão mesmo. Não, claro. É muito, na verdade, a Maurício de Souza é uma empresa que tem um criador muito, muito presente. E a criação, ela precisa ser espontânea também. Claro que o Maurício está no mundo e ele recebe várias informações, e isso pode acabar resultando na criação de um personagem, mas depende também da inspiração, né? Nesse momento, por exemplo, da Sueli, ele já tinha essa intenção de criar há muito tempo, e naquele momento ele se sentiu preparado, né, para dar esse início, esse processo. Então, é um pouco... Depende dessa questão também, não é só uma questão relevância social. A gente sabe que tem muitos temas que tem demanda, mas tem que ter um casamento entre essa necessidade, a inspiração do artista também, né? E, enfim, é um processo que acaba sendo bastante orgânico, né? Então, muitas vezes a oportunidade se apresenta dessa maneira, por uma solicitação eventualmente externa, mas era algo que já estava em embrião na empresa, e acaba surgindo essa oportunidade. A gente entende, né, a demanda de toda a comunidade das pessoas com deficiência, todo mundo quer se ver representado nas histórias em quadrinho, mas o processo ele é complexo e, enfim, a gente sabe que o André não representa toda criança com autismo. A gente sabe que, por exemplo, existe uma subnotificação de mulheres autistas, né? Porque elas acabam conseguindo mascarar mais os comportamentos típicos, né? E hoje a gente tem começado a ter mais diagnósticos, por exemplo, de meninas, mas ainda não apareceu essa oportunidade de, eventualmente, em algum momento, a gente ter uma mulher ou menina, né, autista na turminha. Com certeza, paralisia cerebral é uma questão também que bastante complexa, que mereceria esclarecimento da população também, né? E pode ser que em algum momento surja uma oportunidade, né? Enfim, são 400 personagens que o Maurício tem. Mas, assim, a gente fica sempre... gosta de receber as demandas, nem sempre vai conseguir desenvolver uma personagem necessariamente naquele momento, mas são assuntos que a sociedade está discutindo, e a Turma da Mônica, o Maurício sempre fala muito isso, que a Turma da Mônica sempre fala a linguagem do dia e da hora, né, e que geralmente também é uma expressão dele, né, não levanta a bandeira, acaba ajudando a carregar a bandeira que a própria sociedade está levantando.
Então, o processo se dá a partir de uma ideia, de uma inspiração, e o estúdio vai trabalhar em cima disso, com pesquisas. Eu ajudo nessa interface, de repente, quem está nos apoiando muito com a questão da Sueli por exemplo, a DERDIC, que é aquela instituição ligada à PUC, que também trabalha na questão de atendimento à população da comunidade surda, cursos de Libras, né, acolhimento dessas famílias ouvintes que têm um filho surdo e precisam também, né, entender esse universo, aprender a língua. Então, a gente tem tido apoio deles. No caso do André, o que deu um impulso muito grande também no personagem foi a parceria com a revista Autismo, do Francisco Paiva, né, que hoje é um super parceiro, também nos ajuda muito. E hoje a gente tem artistas, roteiristas também que estão no espectro. É claro que tudo isso contribui bastante, né? Até o próprio feedback da comunidade, enfim, temos muitos elogios e também temos críticas pontuais, não tem como escapar, isso é de quem põe aí a cara a tapa, né? Vamos lá falar do assunto. É claro que eventualmente a gente vai aprendendo e precisa de algum ajuste, até pela complexidade da própria comunidade mesmo, né? No caso da Sueli, a gente teve oficinas de sensibilização e estamos estudando para termos mais continuamente isso, em relação a entender mesmo a dinâmica da comunidade surda, porque hoje a gente tem os surdos que ouvem, implante coclear, né, os aparelhos, os surdos oralizados, por isso que é necessário ter a legenda descritiva, além da Libras, né, na questão da acessibilidade. São muitas questões. A gente vai aprendendo, porque como a gente impacta a sociedade no que a gente faz, o processo natural da maioria das empresas vamos fazer um trabalho para dentro para depois fazer para fora. E a gente acaba tendo que fazer o trabalho simultâneo, muitas vezes, né? Porque, enfim, tem assuntos, tem questões que não dá para esperar e a gente vai falando. Mas também pode aparecer oportunidades como essa que a gente teve com a ONG Prematuridade, de ser procurado, enfim, ser feita uma avaliação de que existe um interesse comum e, enfim, por uma verba de patrocínio, tal, poder ser contratada o desenvolvimento de um gibi, né? E isso é um caminho também possível, né? Porque a gente precisa também financiar o trabalho artístico da empresa, né? Até a gente te convida, numa alguma oportunidade, entre em contato comigo, por favor, para vocês conhecerem, trazerem sua filha também, para conhecerem o processo de criação dos quadrinhos. São pelo menos 10 profissionais envolvidos na produção direta dos quadrinhos, né? Desde o roteiro até a revisão final. A aprovação hoje, Maurício também é muito ativo, participa da aprovação aí de todo o processo, mas a gente tem Dona Alice, né, que é a chefe do estúdio, esposa do Maurício, e a Marina, né, assumindo bastante esse papel, uma equipe também bem preparada, e é um processo complexo que a gente também depende, né, são 300 funcionários e suas famílias, que também dependem dessa questão do aporte do patrocínio, financiamento, e aí o Instituto acaba desenvolvendo, provocado por instituições externas, como foi o caso do André, na época foi a Universidade de Harvard, né, na época da Tati foi o Instituto Metasocial, para desenvolver esses conteúdos, né? É um caminho que acaba acelerando aí algumas questões e, eventualmente, algum desses personagens, como foi o caso do André, da Tati, acabam incorporados nas histórias do dia a dia, que não tratam necessariamente da deficiência como tema principal, mas, enfim, as crianças estão ali, como está a Mônica, como está a Cebolinha, como está a Milena, como está o Jeremias, estão no bairro do Limoeiro, interagindo, como idealmente é. O mundo do Maurício é o mundo ideal, onde a gente onde as pessoas participam e não sofrem preconceito, né? Mas a gente sabe que tem um longo caminho para que nosso mundo de verdade aí, fora do bairro do Limoeiro, seja um pouco mais próximo disso. Larissa, agora você fez uma coisa que não vai ter jeito, assim, você me convidou para ir na Maurício de Souza Produções, cara, tá gravado, gente. Não vou conseguir recusar esse convite, porque é meu sonho conhecer o trabalho de vocês mais de perto. Vamos estreitar esse relacionamento aí. Falei, você não me levou, não acredito. Que demais. Não, vamos lá. Não, e você começou falando eu ia entrar exatamente nesse assunto do gibi da prematuridade. Você já já trouxe um grande spoiler de como foi esse processo, que foi, né, um trabalho ali com um input financiado, enfim. Mas esse gibi, né, A Chegada do Meu Priminho Miguel, uma história de prematuridade, que saiu agora no último dia 6 de novembro, vou pedir para você só complementar um pouco mais, assim, como nasceu esse projeto, assim, como ele nasceu, se desenvolveu e ganhou vida aí dentro do Instituto, Larissa. Legal. Bom, isso vem de alguns anos já de contato com a Denise, com a ONG, né, de a gente estar sendo informado sobre a questão da prematuridade, enfim,
A ONG Prematuridade faz um trabalho muito sério, então traz estatísticas, traz questões de saúde, traz questão de políticas públicas. E nesse namoro aí entre as instituições, ao longo aí desses últimos anos, foram feitas algumas postagens conjuntas, né? Até com a turma da Mônica Baby, a turma da Mônica Baby ganhou um traço novo, né? Que a gente usou aí nessas postagens. Hoje ela está presente aí, um importante licenciado aí de fraldas, né? E com a incorporação também já da Milena, nas embalagens, né, que tem sido bem interessante também. E a gente, enfim, com a turma Baby, foi trazendo essas questões nessas postagens, alguns carrosséis de informação, né, da questão tanto da prevenção quanto dos direitos, né, da família da criança prematura, e a gente foi trazendo isso ao longo dos últimos anos. E aí, enfim, a Denise conseguiu esse aporte financeiro, esse patrocínio, e foi possível, então, o desenvolvimento desse gibi. Eu acompanhei bastante de perto, assim, o processo, até por esse contato inicial que foi feito comigo, né, através da ONG, ou, enfim, pelos canais da empresa, acabou chegando até a minha área, né, eu fiz essa interface, participei dessa interface com o Instituto e acompanhei o processo da revistinha, até por eu estar muito engajada aí com a ONU Mulheres, com o Unicef, a gente já era uma preocupação, também é uma preocupação, né, da ONG Prematuridade, toda a questão da equidade de gênero, né, da participação do pai, que não, na verdade é um direito, né, o pai como acompanhante da criança, né, e é muito importante essa questão do vínculo paterno já desde o início, né? Talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar do famoso método canguru, né? De como que a criança acaba se desenvolvendo melhor, né? Tendo esse contato também físico com os pais, do direito da família também poder estar com a sua criança prematura, né? Então, tudo isso teve uma preocupação de estar retratado também nessa história. Então, é uma construção a 4 mãos. A gente geralmente recebe o briefing, né, de quem está demandando aí essa publicação. No caso, a ONG Prematuridade abasteceu o Instituto de uma série de informações. Aí existem reuniões com a área de criação, com o roteirista. A partir dali, você vai conhecer, quando você vier aqui na Maurício, aqui não, né, que aqui é a minha casa, mas a Maurício, no fim, está dentro de nós, né? Mas, enfim, nós mais até do que a gente está dentro da Maurício. E aí, o que acontece? O nosso roteiro, a maior parte dos roteiristas já desenvolvem com um traço, como se fosse um RAF, né? Um rascunho. Existem gabaritos, já que tem a divisão de quadrinhos, isso já aparece com os personagens que estão sendo propostos, as falas, aí a gente já consegue também acompanhar a questão, coisas que são importantes para nós também, a diversidade, né, o étnico-racial, por exemplo, dentro da história, a questão da equidade de gênero, algumas questões que fazem parte ali do DNA da empresa, essa preocupação, né, de estar retratando de uma maneira também não estereotipada aquela realidade, com informações fidedignas que a gente consiga comprovar cientificamente, né? Aí essas informações vêm do especialista no tema, que no caso foi a ONG Prematuridade. Aí a nossa especialidade é transformar todas aquelas informações, aquela sopa de letrinhas, números, né, numa história lúdica que faça sentido dentro do universo da Turma da Mônica. Porque se essa história fica artificial, o leitor não se identifica, e aí o objetivo final, que é que a mensagem seja transmitida, não vai funcionar. Então, por isso muita gente fala, puxa, mas alguma instituição fala, eu fiz uma revista em quadrinho, eu criei meus personagens próprios. Isso, claro que a linguagem de quadrinhos, ela é eficiente e ela ajuda, mas o fato de existir o bairro do Limoeiro, dos brasileiros já saberem como é aquele universo, tudo isso traz um impacto, uma credibilidade muito grande, né, para essas histórias e faz com que elas acabem sendo mais efetivas, né, na transmissão da informação. Então, a partir da construção desse RAF, o parceiro, no caso a ONG Prematuridade, recebeu esse RAF, fez seus comentários, olha, aqui eu acho que não ficou tão preciso, vamos ajustar aqui, nessa fala, talvez seja melhor usar essa palavra e não essa, e aí isso vai sendo construído a 4 mãos. Quando tem a ver com a interface da minha área, eu faço algum comentário também, que precisa ser também validado com o especialista, né? Porque algumas coisas são da sensibilidade de lidar com o tema como jornalista, como relações institucionais. Não sou especialista em prematuridade em si, apesar de ter feito muitas matérias e editado muitas matérias sobre isso também durante os quase 10 anos que eu fiquei na Pais e Filhos, mas a especialista no caso, a ONG Prematuridade, que vai nos explicar ou vai trazer aquela informação de uma maneira que a gente acha que vai ser mais facilmente compreendida. E aí, desse roteiro, vai para uma arte final,
né, o desenho, a cor, a letra e revisão gramatical também. E a nossa revisão ela é muito cuidadosa, que ela não trata só da questão gramatical, que para o Maurício é um ponto pacífico, né? A linguagem da Turma da Mônica é simples, ela em alguns momentos se aproxima da linguagem oral, né? Tanto o Chico Bento é uma expressão, né, da variante caipira e do nosso português brasileiro, né? Mas precisa ter uma aproximação com o que seria, hoje a gente ainda chama de norma culta, né? Norma padrão da língua, porque os quadrinhos ajudam a alfabetizar. Então, a criança precisa também entender que, por mais que aquela linguagem represente uma fala, ela é uma representação escrita e é diferente, né? Então, isso vai, e a nossa revisão também verifica se a história está alinhada com os valores, né, da Turma da Mônica, os valores do universo do Maurício. E aí, a partir disso, essa revisão final, esse gibi vai para a impressão. Geralmente, quem se responsabiliza pela impressão é o parceiro, porque nós não somos gráfica, né? Assim, o parceiro, desde que siga as especificações necessárias de qualidade, né? Porque a gente tem as nossas especificações, a gráfica precisa atendê-las, o papel precisa ser certificado, reciclado, tudo isso. Se a gráfica atender o padrão de qualidade, ela pode ser a gráfica de escolha do parceiro, porque às vezes você tem já outros projetos com essa gráfica, você ganha numa negociação e não é a nossa especialidade, embora a gente possa indicar algumas gráficas que costumam imprimir os nossos gibis. E aí o parceiro também se encarrega da distribuição. O Instituto fica com uma porcentagem dessa tiragem, até para trabalhar em suas ações sociais, nas escolas, com outras instituições. A gente tem bastante requisição de gibis, né, para ONGs que também estão trabalhando determinados temas, estão impactando certas populações, porque o Instituto tem essa finalidade social, né, de atuar também para criar essa conscientização, para promover essa mudança social, né, nesse sentido. Então, não sei se eu falei todas as filigranas, mas é um processo lento, né? Não é lento, na verdade, é um processo muito cuidadoso. Então, não existe isso de contratar um gibi na semana que vem ele está pronto. Né? Quem tem interesse em conversar com o Instituto e quer ter um gibi com os personagens, primeiro vai passar por esse filtro de adequação, né, da temática, com os valores do Instituto e os valores da Turma da Mônica, e depois vai passar por todo esse processo que vai levar alguns meses, né? Ou, enfim, pelo menos um mês. E o Amaury, que é o diretor executivo, o Amaury Souza, né, do Instituto, ele fala em 40 dias, mas depende, isso a partir da aprovação do roteiro. Mais comum a gente falar até em 3 meses a partir da aprovação do roteiro, porque pode haver idas e vindas nesse roteiro, que são saudáveis e elas estão contribuindo para que o produto final tenha a qualidade desejada, tanto pelo parceiro que está nos procurando, quanto pela própria Maurício de Souza, porque quando um gibi chega na mão de qualquer leitor, ele está reconhecendo o universo do Maurício. Então, ele tem que estar no padrão dos gibis que o leitor já conhece aí do universo mais de entretenimento, que também passa uma série de mensagens sociais importantes, mas cujo foco é entreter e indiretamente educar, né? Como a gente estava conversando. E 3, 4, 6 meses dentro do universo de vocês, que é tão cuidadoso, com tanta qualidade, nem é um tempo também tão absurdo. Acredito que seja de fato um ideal, assim, mas foi muito legal ouvir você falar desse processo. Fiquei imaginando quase que no Trello, assim, os cards indo, passando. Sim. Algumas equipes trabalham com Trello ou outras ferramentas, né, que ajudam a gerir esse processo, porque ele é complexo. Às vezes a pessoa pode pensar, puxa, mas ele já não tem os desenhos pré-prontos, não é só aplicar? Não é assim. A gente trabalha com Style Guide, mas em outros contextos, né? O gibi não. O gibi é um produto que, apesar de usar muita tecnologia, né, a gente tem artistas que estão na casa há mais de 50 anos, alguns fazem arte final no nanquim. O Maurício deu essa possibilidade de escolha, né, para que esses artistas continuem contribuindo pelo grau de conhecimento e também de técnica que eles têm dessa maneira. Mas uma boa parte do estúdio já trabalha com ferramentas digitais, tecnológicas, né? Então, enfim, mas é um processo artesanal do ponto de vista artístico. Ele é uma obra artística que tem que passar por também todas essas instâncias para que o resultado seja esse que a gente conhece. Não é à toa que, enfim, né, na minha idade aqui, já não tenho mais filha, que eu preciso ler o gibi, né? São adultas, adolescentes e tudo mais. Eu paro para ler os gibis, né? Que a gente recebe os gibis do mês lá na empresa, todos nós recebemos para que a gente esteja acompanhando, né?
o universo do Maurício, e tem vezes que eu começo a rir sozinha, assim, porque os roteiros são muito bons, nossos roteiristas são excelentes, mas são artistas que estão aí há vários anos trabalhando com o Maurício. Temos artistas, né? É uma empresa que trabalha com todas as gerações hoje. Acho que só não temos a Alfa, porque eles ainda estão, se não me engano, na faixa de 13 anos, então daqui a pouco teremos, porque trabalhamos também com o menor aprendiz, né? Queremos ter o contato desde as pessoas que estão ali, desde a fundação da empresa, até quem está chegando agora, né? Então, é um pouco isso mesmo. Não, demais. E é claro, né? A gente usa a tecnologia a nosso favor, mas a emoção ela tem que ser humana, né? Então, não, a tecnologia vai substituir quase tudo. As emoções elas não conseguem. A gente vai se encaminhar já para o final, Larissa, até para eu, enfim, preciso te liberar, mas se você puder ficar mais 5, 10 minutinhos, eu vou te agradecer bastante, umas duas perguntinhas posso. É só. que eu também me empolgo, né? Eu sei que eu me empolgo e aí fica difícil, assim, parar de falar, porque é um assunto que realmente eu sou, de fato, é a minha profissão, mas eu sou muito apaixonada mesmo. Não, é uma delícia te ouvir. E assim, foi muito legal você entrar no aspecto da tecnologia, porque uma coisa que eu percebo de fora, enquanto fã e profissional de comunicação, é como vocês buscam não deixar a Turma da Mônica se tornar obsoleta só com o papel, né? Vieram com a Turma Jovem, o Toy, os aplicativos, uma marca talvez mais digital e preocupada em conversar com a geração do momento. Faz sentido minha leitura? Sim, Larissa? sim. Isso é algo que o Maurício sempre reforça, né? Da questão de que ele foi acompanhando onde o público estava. A gente ainda. O papel é uma mídia bastante importante, né? Acho que tem vários estudos mostrando que a gente acaba se concentrando, retendo mais, né, na leitura do papel. Hoje, você, como pai, também deve estar acompanhando esses debates de tirar um pouco a criança das telas. Nunca o Maurício demonizou nenhum tipo de tecnologia. Tudo isso vem acrescentar. Se você acompanhar as redes sociais, ele tem 88 anos, é muito ativo em redes sociais, sempre abraçou todas as novas tecnologias assim com muito entusiasmo. Mas, sem dúvida, existe lugar para todo tipo de mídia, né? O rico, acho que do nosso momento é isso. Eu vejo até pelos meus filhos aqui, que quando tem algo que realmente se relacionam muito proximamente, tem a vontade de comprar o livro impresso, quer ter aquilo para guardar, né, para reler, porque tem isso, é muito, às vezes a internet ela agilizou muito a comunicação, que é muito bacana, e a gente usa mesmo as mídias sociais com nossa equipe digital, ela é excelente, a gente tem bilhões de views no YouTube, assim, todo momento tá se atualizando, né? É incrível, né? E um engajamento muito grande nas nossas redes, memes com a Turma da Mônica, tudo isso é muito gostoso a gente ver, porque o digital é aquela questão que o resultado é muito imediato, né? Você já vê ali as curtidas, os compartilhamentos, os comentários, isso é muito gostoso. Mas até hoje a gente recebe cartas ainda dos leitores que leem os gibis das crianças. Que legal. Romântico, né, cara? É muito gostoso, né? Então o Maurício sempre procurou estar, repetindo, né, onde o público estava. Então a empresa foi pioneira nos DVDs. Então essa época os DVDs já tinham audiodescrição, legenda descritiva, libras. Tem essas playlists hoje estão no YouTube. Hoje os orçamentos, né, de audiovisual já estão saindo também já com a questão da acessibilidade, né? Larissa, também. Desculpa te interromper. Imagina. Mas ainda seguindo nesse caminho, quais caminhos vocês projetam para o Instituto Maurício de Souza Produções daqui para frente? Metaverso e inteligência artificial, por exemplo, estão no radar? O que a gente pode esperar? Sim, sim. Não, tudo isso está sendo conversado, né? Como a gente tem que ter muitos cuidados para estar, por exemplo, no metaverso, tem que ser uma maneira que corresponda aos valores da empresa, ao DNA. É tudo muito novo, né? A gente vê que se falou muito de metaverso, mas agora essa discussão também deu uma baixada em relação à questão da inteligência artificial. Tudo isso precisa ser discutido e absorvido de alguma maneira, né? Mas é tudo muito novo e a empresa tem muito esse cuidado por respeitar a infância também, né? Então, nós somos também associados do CONAR, por exemplo, em relação às questões de comunicação, porque nós temos produtos licenciados, como a empresa Maurício Souza Produções, é uma empresa privada, familiar, que tem uma finalidade lucrativa, né? Sim, mas com cercando de todos os cuidados possíveis. E esses universos, com toda a novidade que eles têm, eles ainda geram algumas dúvidas, né? E a gente precisa estar muito seguro para entrar, agindo de maneira responsável, como a gente sempre fez em toda a nossa história, né? Então, enfim, com certeza isso está sendo conversado internamente, e o Maurício
nunca deixou de estar em novas plataformas, mas eu não saberia nem poderia adiantar assim, os próximos movimentos aí que devem ser feitos, tal. Mas assim, com certeza, né, quando a Comic Con veio para o Brasil, a CCXP, por exemplo, o Maurício fez questão de estar, né, e é uma empresa que esteve presente na Comic Con desde o início e pretende continuar estando, né, porque viu a questão do público geek, já o Maurício mesmo disse que já ele é nerd, né, desde lá dos anos 50. Inclusive, essa semana eu achei o livro do Dick Tracy numa feira de antiguidades aqui do MASP e acabei não resistindo. Falei, não, preciso dar de presente para o Maurício, porque ele se vestia de Dick Tracy quando ele trabalhava como jornalista policial na Folha, lá nos anos 50, né? E, enfim, é isso. É um artista que começou fazendo tirinhas ali na mão, né, no lápis, no nanquim, nos anos 50, que hoje está em todas as mídias. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no Facebook, que já é uma rede hoje mais frequentada pelos pais, né? O YouTube é muito forte, com a Mônica Toy, que são os vídeos curtinhos, né, da Turma da Mônica, em gags, mais muito semelhantes ali, o que era o universo da Turma Clássica ali no começo. Mas o Maurício continua lançando livro, continua lançando gibi, tem uma presença excepcional na Bienal do Livro, que é um evento literário, né, de maior público no Brasil, tanto a Bienal Internacional do Livro no Rio quanto aqui em São Paulo. É sempre uma presença muito esperada, mas sempre com alguma novidade, alguma coisa que está conectada com a contemporaneidade, né? A gente acabou de lançar, acabou de ter uma graphic lançada aí, que foi indicada, né, está entre os finalistas do Jabuti, que é a graphic do Franjinha, e lançamos uma também do Jeremias, falando dos griots, a tradição dos griots, né, entre a população negra, a Milena fazendo sua primeira aparição também, né, numa graphic novel, enfim. Então, como eu disse, né, a Turma da Mônica não considera o papel obsoleto, só acha que complementa, que hoje a riqueza é que a gente consegue estar em todas as mídias, em todas as plataformas, que façam sentido para o nosso público, né? Porque é isso, a gente se alimenta desse contato com o nosso público, assim como o Maurício enriquece a sua obra a partir dessas conversas que ele tem com as crianças e adultos, né, que estão crescendo ou cresceram em contato com esses personagens que, na verdade, muitos deles se inspiraram nos amigos de infância dele lá de Mogi das Cruzes, ali nos anos 50, quando ainda dava para nadar no Tietê, que era um rio limpo, e também nos seus filhos, seus 10 filhos, né, que todos eles inspiraram personagens, são pessoas de verdade, né? Então, é por aí, né, que se constrói a obra do Maurício. E, enfim, eu tô aqui, né, eu recuperei na casa da minha mãe esses dias uma foto minha segurando uma Mônica da Troll dos anos 70, né? Ele demais. Fica aí, faz parte da nossa vida, e a gente quer que ela continue fazendo e trazendo cada vez mais essas discussões, como é a discussão da questão da prematuridade, né? E contribuindo para que a população esteja informada, né, que as crianças tenham seus direitos respeitados, sejam acolhidas e possam se desenvolver plenamente, né? Isso, se trata também, no fundo, também disso. Larissa, que delícia bater esse papo com você, assim, nesse domingo. Cara, conhecer um pouco desse backstage tá demais. Eu vou chamar a Denise para o papo, para a Denise fazer o encerramento. Denise, você tá por aí, pode entrar. Odê, me permite, eu sei que você está querendo me matar já, mas eu queria fazer uma última pergunta para a Larissa. Tô nada, faça. É uma pergunta assim, a Larissa é uma profissional incrível, já, enfim, com muito tempo de experiência em comunicação e jornalismo, e eu queria muito que ela trouxesse uma visão dela no seguinte aspecto. Larissa, a diversidade, ela é um fato, né? As pessoas querendo ou não, a diversidade é um fato. Sim. Mas no aspecto de respeito e inclusão, você é otimista quanto a uma sociedade mais evoluída no futuro? Sou bem otimista. Eu acho que ainda se faz muito pouco, é uma jornada muito longa, mas houve pelo menos um despertar para perceber que isso é necessário, né? Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que o assunto está sendo discutido, acho que as redes sociais tiveram e têm, né, uma contribuição grande com esse papel, né, das próprias pessoas com deficiência poderem ser suas próprias porta-vozes. Eu percebo isso muito
na comunidade autista, que eu acabo seguindo, né, com mais ênfase, por causa do meu histórico familiar, né, por ter pessoas da família que estão no espectro, mas também por causa do personagem e tal. Então a gente vê as pessoas com síndrome de Down, né, com trissomia do 21, como hoje se prefere também, as pessoas com autismo, as pessoas com outras deficiências das mais variadas, falando, né, se posicionando, contando, mostrando como é que é a vida delas, que elas são pessoas como quaisquer outras, como diz o próprio Maurício, né, fazem parte da sociedade, e que uma grande questão da deficiência não está tanto na deficiência em si, mas quanto a falta de acessibilidade que a gente vê na sociedade, né? Então, a gente precisa se esforçar, ter isso em mente, colocar no orçamento, né? Às vezes se fica aquela coisa, mas é muito complicado, vou entrar nesse assunto, depois eu vou apanhar porque é difícil, é complicado, mas precisa dar um primeiro passo, e é muito melhor fazer do que não fazer. Você vai fazer uma legenda descritiva, você pode errar eventualmente, pode aperfeiçoar, mas é melhor fazer do que não fazer. Isso você vai aprender no processo, né? Então, a gente também está nesse processo de aprendizagem, com certeza ainda tem uma longa jornada, mas é preciso começar e é sempre muito legal o retorno que a gente tem, né, de incluir cada vez mais pessoas, porque no fim é isso, é um público que é um público também leitor, um público que também vai assistir as animações, a gente vai estar falando, englobando uma porção maior e vai conseguir chegar talvez aí nesse 100% aí da sociedade, né, que ainda não chegamos a 100%, mas é o ideal, né, da gente querer se aproximar. A gente tem funcionários hoje cegos, né, ou com baixa visão, que estão contribuindo já nos roteiros, né? E isso é muito rico. A gente está aprendendo o tempo todo. Hoje eu faço parte do Comitê de Diversidade, né? Eu sou gestora, mas não sou a única, né? Temos a nossa líder de RH, o líder do administrativo também, temos outras pessoas participando dessa gestão, um comitê bem diverso, que hoje está com 17 pessoas, mas é uma discussão, e a gente está lá, até pontuei numa reunião nossa, assim, gente, a gente está aqui para ter visões discordantes, para que cada um, com a sua experiência, também contribua com o seu olhar, né? Então, eu falo aqui do meu lugar de fala de mulher de 50 anos, branca, de olho verde, que não sofri, claro, uma série de preconceitos por essas minhas características, mas que também sou mãe de pessoas que estão no espectro, pessoas LGBT, enfim, a diversidade chega na sua vida pela convivência, né, com as pessoas que fazem parte do mundo, através dos seus filhos. Os filhos também, acredito que tenha acontecido isso com você, né, Fernando? Nos ensinam também sobre diversidade, porque a gente imagina um filho e o filho tem ou não deficiência, nunca vai ser da maneira como a gente imaginou, às vezes pode ser muito melhor, né? Inclusive, costuma ser muito melhor, né? Nos ensina coisas que a gente nem esperava. E a gente, às vezes, está ali pensando na nossa infância, nossa, eu não tive isso, então vou dar para o meu filho. Mas o filho é outra pessoa, talvez as necessidades dele sejam diferentes, né? Então, eu acho que... Eu sou otimista, acho que falta muita coisa, acho que temos boas leis, mas que elas precisam ser cumpridas, né, efetivamente, e acho que cada um pode fazer sim, cada empresa, cada instituição pode dar o seu passo e sua contribuição. Né, não vamos parar um pouco de achar só que as coisas são difíceis e ficar na nossa zona de conforto e dar os passos que cabem a nós também, como cidadãos, e como aí, né, atuando nas instituições que a gente atua, sejam ONGs, sejam instituições privadas, instituições públicas, a gente acho que tem muito a contribuir, né, e o Instituto trabalha bastante também com o trabalho voluntário interno, né, dos funcionários, e, enfim, é muito bom a gente saber que a gente, a nosso modo, está contribuindo de alguma maneira. Show de bola! Eu vou ter que encerrar, infelizmente. Larissa, Imagina, Fernando, gente, eu que agradeço. Foi um bate-papo assim, sensacional. Queria agradecer, né, o Fernando por ter topado aqui, tá numa correria de final de ano, de vida louca, né, como todo mundo, mas, né, final de ano é mais corrida. E a Larissa, graças à sensibilidade da Larissa, que a gente começou lá atrás, né, uns diálogos, e aí a gente começou os posts falando de prematuridade, né, no Novembro Roxo, e aí que a gente conseguiu ir evoluindo e a gente chegou, então, nesse projeto da revistinha, né, em parceria com a Sanofi, mas que teve um cuidado, né, um carinho por parte de toda a equipe que participou ali do processo, para justamente buscar, né, aquilo que a gente estava trazendo como parte técnica, digamos assim, mas a sensibilidade do que a história passa é totalmente, né, mérito
de vocês. Então, te agradecer muito, Larissa, por ter compartilhado aqui histórias e informações muito, muito legais e sobre o trabalho do Instituto, que se mistura, né, com a tua história e conhecer um pouco da tua trajetória também. Eu acho que as coisas, o bem chama o bem, assim, né? Acho que o seu Maurício, com a história dele e com o que Maurício de Souza Produções já fazia e hoje o Instituto, as coisas vão chamando essas pessoas, assim, que têm, né, propósitos maiores e que vão construindo um caminho, assim, pensando no bem dos outros, né? Não só, claro, o teu trabalho, como tu disse, né? Mas é uma coisa que a gente vê que é feita, né, com muito empenho, com muito amor. E aí é muito melhor e a gente vê o resultado disso. Então, agradecer muito, Fer. Um beijo, Larissa, muito obrigada. Denise, obrigada. Obrigado, gente. Juntos. Prazer, viu, Larissa? Prazer foi meu. Estou esperando você lá na Maurício. Pega meu contato aí com a Denise e vamos. Já vou passar. Lá. Vou sim, vai ser uma honra. Tá bom. Maravilha. Beijo, gente. Bom domingo para vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.